Olá! Nesta aula eu vou falar sobre os preparos para facetas laminadas e lentes de contato. A realização de um bom preparo, um preparo adequado, talvez seja a parte mais importante para a obtenção de um bom resultado final, resultado estético. Vai depender do preparo, a forma final da faceta, então a espessura, o quanto desgastar. Como deve ser o término, a linha de terminação desse preparo? Então, todos esses fatores, todos esses detalhes são muito importantes para que o técnico tenha boas condições de trabalho, para que ele tenha condições de confeccionar uma faceta laminada ou uma lente de contato com adequadas dimensões, adequada espessura. Então, nós temos que nos atentar a detalhes quando vamos pensar em fazer um preparo para facetas laminadas. Então, vamos ver como são esses preparos, que tipos de preparos existem, quais são as opções que eu tenho para realizar um preparo para faceta laminada cerâmica. Então, nós estamos vendo aí que existem alguns tipos de preparo. Dentre eles, nós podemos acompanhar o preparo conservador, convencional, um convencional com chanfro e um preparo estendido. Então, a partir de um dente íntegro, nós podemos realizar um desgaste que podemos chamar de conservador, onde só está envolvida a face vestibular. Então, vamos ver aí detalhes desse preparo. Eu tenho que me ater à linha de terminação e conseguir enxergar no preparo realmente a área de adaptação de borda. Então, seria a área de terminação desse preparo, onde nós podemos verificar aí evidenciada. Vamos ver mais um pouquinho dos detalhes de preparo. Então, verifiquem aí numa vista proximal o preparo conservador. Então, o que seria o preparo conservador? Se nós formos comparar aí com a sobreposição do dente íntegro, o preparo conservador só vai envolver a face vestibular do dente. Então, nós temos aí uma redução somente da face vestibular. Percebam pela linha pontilhada o preparo realizado, a uniformidade da redução da parede vestibular desde a borda cervical até a borda incisal. Então, isso é muito importante se ater quando nós vamos realizar um desgaste, um preparo. Então, esse é um tipo de preparo que tem realmente uma pouca quantidade de desgaste. O preparo convencional, o que modifica de um preparo conservador para um preparo convencional? Seria a redução da face incisal. Então, esse tipo de preparo envolve a face vestibular e a face incisal. Verifiquem aí no pontilhado a forma do preparo, a pequena modificação entre um e o outro. Seria a redução da face incisal. Um preparo convencional com chanfro palatino. Então, o que vai modificar nesse tipo de preparo é que vai envolver parte da face palatina. Então, só apenas no início do terço incisal, verifiquem a linha pontilhada, onde eu tenho a forma do preparo, um preparo convencional, com desgaste vestibular, desgaste incisal e desgaste da face palatina. E o preparo estendido, que vai envolver também as faces proximais. Verifique a grande diferença aí num preparo estendido, onde eu vou ter a redução vestibular incisal, redução da face palatina e das faces proximais. Vamos entender um pouquinho mais numa vista vestibular comparando com a vista proximal. Então, uma vista vestibular, nós podemos verificar a forma da face vestibular
que num preparo conservador eu ainda mantenho a forma da face vestibular. Então, não estamos envolvendo as faces proximais, somente um desgaste vestibular sem redução incisal. No preparo convencional, por não envolver as faces proximais, ainda tenho aí mantida a face vestibular, né, o volume mesiodistal, com a redução incisal. E o mesmo podemos dizer para o convencional com chanfro palatino. Eu vou ter envolvida, ainda não vou romper o ponto de contato, tenho as faces proximais mantidas. O que muda no preparo estendido? No preparo estendido, como eu vou envolver mais a face palatina, vou estender mais na face palatina, esse tipo de preparo envolve também as faces proximais. Então, quando que eu vou indicar um, quando que eu vou indicar outro tipo de preparo, isso vai depender da situação clínica, do que eu desejo para o resultado final da minha faceta. Se eu tenho um dente que tem uma boa estrutura dentária, eu posso muito bem realizar um preparo conservador, simplesmente reduzir a face vestibular. Sendo que esse preparo conservador eu posso desgastar menos ou mais, no que vai depender se eu vou aprofundar mais essa face vestibular sem envolver as proximais. A cor. Então, se eu tenho um dente escurecido, eu vou desgastar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, mas ainda assim manter um preparo conservador. Se eu quero um pouco mais de estética nessa borda incisal, a borda incisal eu preciso desgastar mais e fica muito fina a borda incisal, aí eu entro com um preparo convencional, onde eu vou reduzir a face incisal também. Né? Um preparo que vai se estender à face palatina, que é o preparo convencional com chanfro palatino, entra na mesma indicação do preparo convencional. Eu fiz a redução vestibular, ficou muito fina a borda incisal, eu vou reduzir um pouco a borda incisal e vou invadir a face palatina e dependendo, nesse aspecto vai depender um pouco da oclusão. Então, como que é o contato com o antagonista? Aonde que a borda incisal do meu dente inferior antagonista vai tocar, no caso, em oclusão. Então, se eu tenho um grande trespasse, aí eu posso optar por envolver a face palatina, eu vou ter um pouco mais de espessura da minha faceta, mais resistência. E o preparo estendido, quando eu tenho pouco remanescente dental, necessito envolver mais o dente, mais desgaste no dente, aí eu opto por esse tipo de preparo. Na verdade, esse tipo de preparo, se vocês puderem observar aí, ele, numa vista vestibular, ele se parece até com um preparo para a coroa total. Né? Porque como ele invade as paredes proximais, quando a gente observa o preparo numa vista vestibular, ele tem o aspecto de uma coroa total, porque eu necessito um eixo de inserção para a faceta. Portanto, eu tenho que reduzir as faces proximais, dando expulsividade. Então, vamos ver um pouquinho de eixo de inserção. Como seria? Verifiquem aí no pontilhado a modificação da face vestibular quando nós temos um preparo estendido. Então, com relação ao eixo de inserção, o que seria isso, né? No que influencia isso? O eixo de inserção é importante no momento da cimentação. Então, se vocês verificarem a evolução, né, da quantidade de desgaste dos tipos de preparo, observem aí que no conservador eu tenho uma grande amplitude do eixo de inserção. Então, eu posso inserir a minha faceta em diferentes direções vindas da vestibular, da incisal, enfim, eu tenho uma grande amplitude do eixo de inserção. Ou seja, no momento da cimentação, eu corro menos risco. Se for uma faceta muito fina, uma faceta frágil, eu corro menos risco de ter problemas de fraturar durante a cimentação, que isso é um problema que pode ocorrer com as facetas, com as lentes de contato principalmente. Então, podemos considerar aí qual seria o preparo para a lente de contato. Seria o preparo conservador,
porque por mais que eu vá fazer lente de contato, uma faceta ultra fina, eu não posso ter áreas retentivas nessa face vestibular. Tenho que dar uma regularizada na parede vestibular para eu poder ter um eixo de inserção de cementação, tá? Eliminar áreas retentivas. Então a gente considera ainda um preparo conservador, que é algum tipo de preparo tem que ser feito mesmo para as lentes de contato. Então, observem o eixo de inserção do preparo convencional. Como eu tenho a redução da borda incisal, eu tenho uma certa diminuição do eixo de inserção. Ainda assim, é bastante amplo, né? O desgaste da face vestibular e da borda incisal, eu tenho uma grande amplitude do eixo de inserção. Conforme eu vou desgastando mais o dente, um preparo que envolve a face palatina, percebam aí que como se diminui a amplitude do eixo de inserção, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu desgasto a face palatina, porque eu tenho um eixo de inserção limitado. A gente não pode vir com a faceta pela vestibular para cimentar, porque existe um desgaste palatino. Então eu tenho que vir num eixo de inserção numa direção incisal, mais paralela ao longo eixo do dente para cimentação. E no preparo estendido, ainda mais restrito o nosso eixo de inserção. Então temos que nos ater sempre aos nossos preparos para proporcionar condições para a cimentação, para não ocorrer fratura ou algum problema no momento do assentamento final dessa faceta.